parte do horóscopo, né, Qual era o mapa astral deles? Isso, né? Nesse contexto aí, faz sentido o horóscopo ou faz sentido essa alta miopia que tá relacionado, atrelado a alguma coisa aí que a gente falou? Vai ver, eles eram gêmeos, a gente não sabe. Não, ó, se alguém estiver vendo, aquela marquinha assim no YouTube, assim, carregando. Não, pior que isso é sério, tipo, porque desde o episódio que eu fiz contigo, você vai perder amizade com ela? Eu não consigo olhar mais as pessoas da mesma forma. Nenhuma, eu pareço um louco no trem, tá ligado? Porque eu começo a reparar a espessura de lente. Sim. E aí ali se eu já identifico uma alta hipermetropia, por exemplo, eu já olho o jeito que ela tá sentada e falo, isso tem uma relação. Sim, claro. E aí como ela vai descer do trem. Eu tô olhando as pessoas dessa forma. E aí quando me veio esse caso na cabeça, eu falei, porra, faz sentido. Né? Tem algum tipo de relação nesse estereótipo aí? Sim, como na que é? realidade Como que é feita essa análise? Na realidade tem, e o que as pessoas precisam entender, eu falo bastante sobre isso, especialmente para os profissionais, porque os profissionais precisam repassar essa informação para as pessoas. Porque uma pessoa que fala que é a influência do horóscopo é porque ela não sabe. Ela encontrou uma justificativa para aquela situação e tudo bem. É aquela informação que ela tem. Então eu falo bastante para os profissionais reproduzirem essa informação assertivamente para os pacientes e para as pessoas leigas. O que acontece, gente? A maneira que nós entendemos o mundo é através dos olhos, em especial, através da visão e de todo o nosso corpo. Mas 70% a 80% da informação que a gente capta e processa, ela é visual. Então, o que acontece quando a gente olha através das lentes? Né? O que acontece quando você olha através de uma lente negativa, que é no caso da miopia? O que acontece quando a gente olha através de uma lente positiva, no caso da hipermetropia? Se essa lente é asférica, se ela é esférica, se está de lente de contato, se está de óculos, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque cada um desses aparatos, eles projetam uma informação visual diferente do real. Uma pessoa que não precisa de óculos, ela está vendo a realidade como ela é. E ainda vai depender se ela tem uma organização de base motora bem estruturada. Agora, todo mundo que usa óculos vê a realidade diferente da realidade como ela é. Por quê? Porque as lentes formam uma imagem... elas formam imagens maiores, menores, virtuais, reais, invertidas. É isso que acontece. Sim. Ah, não, mas está corrigindo um defeito refrativo. Não está corrigindo nenhum defeito refrativo, até porque uma lente não corrige nada. Cuidado com essa informação. Uma lente não corrige nada, tá? Uma lente, quando a gente coloca, por exemplo, a lente negativa para um míope, a imagem não fica nítida. Simplesmente a lente faz com que a informação que está longe para aquele paciente, ela faz o quê? Ela aproxima. Então, não é que deixa nítido, é porque é como se o paciente sem óculos, ele pode ir para perto, não pode? E enxergar melhor? Pode. Mas ao invés de ele fazer isso, a lente é que traz a informação para perto. Ou seja, traz a informação para perto, só que diminui aquela imagem. Traz e diminui. Então, a maneira que o paciente interpreta, porque, olha, a lente negativa, ela gera uma informação virtual, certo? E é uma informação, uma imagem menor do que o objeto real e mais próxima. Sim. Então, o mundo de um paciente míope é restrito. Né? Vamos pensar na miopia alta. Um míope alto sem óculos, vamos pensar aí, sei lá, num míope de 10 dioptrias, um exemplo, né? Dando um tiro bem alto. A distância de visualização dele é 10 centímetros. Ou seja, ele sem óculos, ele só enxerga 10 centímetros para frente. O mundo dele é aqui. Daí para frente ele não enxerga, mas muito embaçado, tudo distorcido e tal. Então o mundo dele é muito restrito. E quando ele coloca a lente, o que acontece com os óculos? Tudo bem. Ali no centro, né? No centro óptico da lente, está passando a luz de forma paralela e tudo mais bonitinho. Então, naquela informação, naquele ponto, ele consegue visualizar. Só que a periferia, ele não consegue. Então, a informação periférica dele é restrita. Então, fazer coisas que ele tenha que usar muito o ambiente, nem pensar. Ele gosta de fazer coisas em que ele fique sentado, que tenha um espaço visual controlado, mas se ele tiver que usar a periferia, ele não usa.
Então, por que ele vai fazer esporte? Se é totalmente desconfortável para ele, porque ele não consegue enxergar ou a informação periférica é totalmente restrita. Tem que ter toda uma adaptação, óculos específico e tudo lente mais. de contato, você pensar em lentes asféricas, coisas que minimizem esses efeitos, sabendo que mesmo assim ainda vai ter um determinado tipo de restrição e isso vai influenciar o comportamento ou como aquela pessoa vai ser. A informação que está chegando através dos olhos vai influenciar em como aquela pessoa vai ser. Já eu olho diferente para o hipermétrope, e tem que ter cuidado, porque o hipermétrope baixo, os hipermétropes altos, eles são parecidos com os míopes, certo? Agora, os hipermétropes baixos, até 2, 3 dioptrias no máximo ali, eles já têm uma percepção visual mais aberta, porque a própria lente permite isso. Por quê? Porque tem uma informação centro e periferia mais organizada, porque a borda da lente não é tão espessa assim. Né? Agora, passou desse valor, aí já começa a ter influências, até a forma que a projeção da imagem acontece é diferente nas lentes positivas altas. Então, um paciente hipermétrope alto, você vê que parece que ele está procurando sempre enxergar, e parece que ele tem uma limitação visual. E existe realmente. Então, pode observar que pacientes de dioptria de média a alta, eles têm um comportamento muito característico. Então, míopes altos têm esse comportamento de serem mais fechados, né? De serem mais introvertidos, de gostarem de fazer coisas mais... Os nerds, né? Toda vida você vai caracterizar um nerd num desenho ou no cinema, tem um óculos lá, fundo de garrafa, né? Que o pessoal gosta de falar assim. Porque é uma característica dos míopes. Isso é geral, gente? Não, não é geral. Vão ter as exceções à regra, isso é fato. Mas, sim, a maneira que, de acordo com como a informação visual está chegando, vai influenciar no resto. No cognitivo, em como essa pessoa pensa, consegue pensar, se organizar, como a maneira que ela lê. Gente, inúmeros e inúmeros pacientes ou pessoas que dizem que não gostam de ler, ou que sentem sono, ou que fogem da tarefa da leitura. E quando eu falo leitura, eu não falo só da leitura de você pegar um livro e ler. Eu falo de qualquer coisa que você tem que passar muito tempo, às vezes lendo um quadrinho, ou estudando, ou olhando o celular por muito tempo, que tem que ler alguma coisa. Essas pessoas, a vida dessas pessoas está sendo diretamente influenciada, porque, pensa comigo, hoje a gente lê, ler é uma apesar de ser uma habilidade bem recente humana, né? Porque ler é uma habilidade muito complexa. Porque não é só visual, né? Ela é auditiva também, né? E de linguagem também. Menos, né? Quase ninguém sabe. Aí a gente vê os analfabetos funcionais, né? Que é quando a pessoa sabe ler, mas ela não sabe interpretar. Exato. Por que ela não consegue interpretar? Aí influencia a vida da pessoa, influencia a vida das pessoas ao redor e influencia toda uma cultura. Porque se nós temos analfabetos funcionais, e no Brasil a gente tem bastante, né? São altos índices, isso vai influenciar toda uma cultura.